Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao CDF Concurso. Eu sou o Clênio Rodrigues, sou professor aqui de Legislação Específica e, juntamente com o professor Rodolfo, de Processo Penal. Para você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, acione o sininho aí para que você seja notificado sempre que um novo vídeo, uma nova dica for inserida no nosso canal. Fique ligado. A dica de hoje é sobre direito penal, mais especificamente sobre a lei excepcional e a lei temporária. Bem, o artigo 3º do Código Penal fala o seguinte, que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que isso quer dizer? Que se for editada uma lei excepcional ou temporária, mesmo após ela cessar, né, o que determinou a sua existência, ou seja, mesmo havendo a sua revogação, ela ainda assim será aplicada ao fato cometido durante a sua vigência. Logicamente, se assim não fosse, perderia a sua função, porque bastaria eu esperar que ela fosse revogada, que ela perdesse a sua vigência, que eu não poderia mais ser punido por aquele fato, né? Então, exatamente por isso, o artigo 3º fala que a lei excepcional e temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O que vem a ser uma lei excepcional? Qual a diferença de lei excepcional e a lei temporária? Então, a lei excepcional é uma lei editada para vigorar durante um evento transitório, como guerra ou alguma calamidade pública. Sua vigência está vinculada ao evento que a originou. Então, como exemplo de uma lei excepcional, nós podemos falar de uma lei que seja editada durante a guerra, uma guerra declarada. Suponhamos, cria-se uma lei falando que enquanto perdurar aquela guerra, por exemplo, está havendo uma guerra entre o país A e o país B. Então, edita-se uma lei falando que, durante o período da guerra, os habitantes, né, a população do país A não pode viajar para o país B, por exemplo, ou se os indivíduos não podem se reunir depois de determinada hora e assim por diante. Então, se o indivíduo violar essa lei durante a sua vigência, mesmo após o final da guerra, que essa lei ela perde a sua eficácia, ele vai ser punido, poderá ser punido por esse crime cometido durante a sua vigência, né? Então, vejam bem, a lei excepcional e a lei temporária, ela tem um período certo, porque as leis, de uma forma geral, elas são criadas e elas têm o seu vigor, elas têm a sua vigência, até que outra lei a revogue, né, ou modifique. Então, a lei excepcional e a lei temporária, de uma forma geral, ela tem um período já determinado. A guerra até ela cessar, a lei excepcional até cessar os motivos que ela foi criada, e a lei temporária, ela tem realmente, ela nasce com um tempo certo, como vamos ver aqui a seguinte, ó, a lei temporária é uma lei editada para vigorar durante um tempo certo, né? A lei excepcional não tem um tempo certo. Qual é o tempo da lei excepcional? Enquanto durar aquela circunstância, uma calamidade, por exemplo. Está havendo muitas enchentes, doações, ou a seca em que é criada uma lei, em que se você gastar determinada quantidade de água, você poderá ser punido e assim por diante. Então, a lei excepcional, a diferença da lei excepcional para a lei temporária é exatamente essa, porque a lei temporária ela é editada para vigorar durante um tempo certo, tem um tempo certo. Então, entre a data A e a data B, né, essa é uma lei temporária. Como exemplo, né, de lei temporária, foi a Lei das Olimpíadas de 2016, que é uma Lei 13.284 de 2016. Então, essa é uma lei temporária, em que ela entrou em vigor, né, uma data anteriormente às Olimpíadas, e ela cessou no dia que acabou as Olimpíadas. No entanto, os crimes cometidos durante a sua vigência, mesmo após ela cessar, né, ela não está mais em vigor, os crimes, os atos praticados durante a sua vigência, né, serão regidos por essa lei, certo? Então, leve isso para a sua prova. Como essa questão ela pode ser cobrada? Veja lá, em 2013,
né, para a prova de escrivão de polícia, da Polícia Civil do Distrito Federal, ela veio lá na questão 81 falando o seguinte, que ó, a lei penal, que de qualquer modo beneficia o agente, tem em regra efeito extrativo. Até aqui tudo bem. Ou seja, pode retroagir ou avançar no tempo. E assim aplica-se ao fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também seguir regulando, embora revogada, o fato praticado no período em que ainda estava vigente. Até aqui a questão está correta, exatamente. Né? Lembra lá da extratividade da lei penal. Ela pode retroagir para beneficiar o réu ou ultraagir, né, também. A única exceção a essa regra é a lei penal excepcional e temporária. Tudo bem, que, sendo favorável ao acusado, terá somente efeito retroativo. Opa! Vejam bem, ó, até aqui a questão ainda está certa. A única exceção a essa regra é a lei penal excepcional ou temporária, que ela sempre vai regular aquele fato cometido durante a sua vigência. Sendo favorável ao acusado. Opa, aqui está o erro. Sendo favorável ao acusado, terá somente efeito retroativo. Não, ela sempre será aplicada. Então, a lei penal e a lei excepcional, ela sempre será aplicada aos fatos cometidos durante a sua vigência. Fique ligado nisso. Né? Não perca tenha essa percepção. Lembre-se, o que é lei temporária? É aquela que tem uma data de início e uma data de final, uma data de fim. A lei excepcional, ela tem um período certo, né? Vamos dizer assim, ela não depende de outra lei para revogar. Cessada aquela circunstância, ela perde a sua vigência, certo? Essa é a dica de hoje. Um grande abraço e aguardo os senhores na próxima dica.